Tem coisas que, por mais que a gente não queira falar, a gente acaba pensando e decidindo falar. O caso da morte desse senhor, o Daniel Mastral, eu espero que a sua alma encontre, que ele encontre na morte a paz que ele não teve na vida. Porque, assim, eu acho que não estamos mais em época de ficar acreditando em teorias de conspiração. Essa coisa de dizer que não foi suicídio, que não foi. Olha, é visível em todos os vídeos dele. Eu acompanhava, né, algumas das falas dele, de alguns vídeos que ele colocava, em alguns canais que ele fazia, né, era convidado para ir, e eu, às vezes, acompanhava. E ele, quando eu comecei a perceber uma coisa, eu parei de acompanhar. Pelo seguinte, eu acho que quando você termina uma etapa da sua vida, você deve deixar ela para trás. Eu sou totalmente contra relacionamento com ex, contato com ex. Se já não deu certo, você mantenha distância, se afaste, porque é uma coisa que já foi, passou, não tem que estar voltando atrás. Isso é uma coisa que não dá certo. 99% das vezes não dá certo. Por que eu estou falando isso? Ele deixou uma vida que, segundo ele, era entregue a uma doutrina, a um tipo de uma religião voltada para uma coisa que é totalmente oposta àquilo que é chamado de Deus. Então, ele só falava em coisas demoníacas, ele só falava em pactos, ele só falava em coisas que eram do outro lado, do lado que ele tinha deixado. E segundo também, ele próprio, ele foi aceito nesta religião. Ele foi aceito. Ele não se sentia bem na igreja evangélica quando ele participava, porque ele sentia olhares tortos, ele não gostava. E ele era simplesmente uma pessoa. Eu acredito, de tudo isso aí que eu vi, desse final onde culminou essa história, ele passou por igreja evangélica, ele passou por satanismo, e ele atualmente, segundo o que ele falou, ele não estava em igreja nenhuma. Ele estava seguindo ali a filosofia de vida dele, amparado unicamente por Deus e pelos ensinamentos de Deus. E aí cada um segue aquilo que acha melhor, né? Enfim, o negócio é que ficam falando que terminaram com ele, que eliminaram ele. Ele não era burro. O que eu vejo ali é que ele tinha uma profunda tristeza. Ele talvez, me pareceu ele ser uma pessoa de uma baixa autoestima, uma pessoa que procurava se encontrar e não se encontrava, e a coisa piorou, culminou com o falecimento do primeiro filho dele, seguido do falecimento da esposa, da primeira esposa. 2 tragédias em menos de 3 anos. Não é qualquer um que aguenta isso. Se você ainda vem de uma carga de baixa autoestima, num estado que muitas das vezes você próprio não se reconhece como depressivo, e, consequentemente, você não busca o tratamento, aquilo só vai piorando, acumulando, acumulando, acumulando. É como você jogar, varrendo sempre a sujeira para baixo do tapete. Uma hora aquilo vai estourar, aquilo vai sujeira para tudo que é lado. Então, o que acontece? Na minha opinião, ele pôs fim a uma dor imensa que ele vinha sentindo já há muito tempo, e ele certamente não estava sabendo lidar com isso. Ah, mas ele estava com um bebê novo, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, o fato dele estar com um filho novo. Isso não impede ninguém que tenha essa ideia, esse sentimento, essa sensação, essa dor ecoando dentro de si. Isso não impede. A questão é que ficam falando que tem um vídeo que ele que sai do carro e com acho que uma sacola, e falam que aquilo ali dentro da sacola era a arma que tinha sido utilizada
Então, assim, que ele está. Teve canal que falou que ele estava naquele momento ali possuído. Não tá, não tinha ninguém possuído em lugar nenhum, gente. Para. A pior possessão e a pior obsessão que qualquer um pode sofrer não vem de nenhum espírito, não vem de nenhum demônio. Vem de nós mesmos. Porque muitas das vezes a pessoa precisa da ajuda, ela não reconhece. O alcoólatra, muitas das vezes, ele não reconhece que ele é alcoólatra, que ele precisa de tratamento e que ele precisa de ajuda. Ele não reconhece. E muitas das vezes o final disso é o quê? Suicídio ou a morte por alguma doença agravada pela bebida. Então, assim, tem que parar com esse negócio. Ele foi uma pessoa extremamente inteligente, só que ele tentou se nortear nesse mundo e ele não conseguiu. Não conseguiu. A gente sabe de casos de pessoas que se casam e meses depois se suicidam. Tem filhos, acaba de nascer, de formar ali uma família e faz. O que está na cabeça de uma pessoa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não adianta falar mal de mim, vir contra. Não adianta. Muitas das vezes, a pessoa só precisa de uma ajuda. E ela tem. E nem isso é suficiente. Porque o pior demônio que existe é aqui, ó. É essa aqui. É a nossa mente que prega peças. Quando você, muitas das vezes, sozinho em casa, assiste um filme de terror, um filme um pouco mais tenso, você começa a ver vulto dentro de casa e não tem nada, nada, nada. Você cai uma folha lá fora, você já escuta aquilo num volume muito maior. O cachorro abana o rabo, você escuta um barulho que não tem nada a ver. Você não dorme, porque não tem nada, nada ali. É apenas um filme com atores atuando e você ali ligada naquilo. Você se envolve na história e aquilo se torna a sua realidade. Você começa a ver coisa que não existe. Ele não estava aguentando mais o que estava passando na mente dele. E o que se passava na mente dele, só ele sabia. Eu acho que a partir do momento que ele saiu da seita, da religião, seja lá do que for, porque ele foi bem claro. Ele disse que ele foi acolhido no satanismo, coisa que ele não foi na igreja. Porque ele sentia olhares julgando o que eu não sei, julgando, olhando torto. Isso ele falou. Então, assim, não é para criar polêmica, eu acho que não tem teoria da conspiração, acho que não existe isso. O cara simplesmente é mais um que ceifou a própria vida. Infelizmente, o final dele foi essa tragédia que, na minha opinião, já era anunciada. Infelizmente. Quem quiser pensar outras coisas, pense. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, não posso fazer nada. A minha opinião é essa. E eu só falo isso pelo seguinte: aqui eu sou uma pessoa que fui criada e batizada e fiz primeira comunhão na Igreja Católica. Quando eu mudei de cidade após perder o meu pai, não fui mais à Igreja Católica. Fiquei anos sem frequentar igreja nenhuma. Depois de um certo tempo, eu já adulta, eu comecei a frequentar a Umbanda. Não conhecia, não sabia o que era, fui uma vez e gostei e frequentei por muito tempo. Depois eu comecei a ver umas coisas que não estavam batendo muito com aquilo que eu achava que tinha que ser. Passei um período sem ir para lugar nenhum, fui para a igreja evangélica. Essa que vos fala, frequentei a igreja evangélica. Só que eu frequentei por 3 meses apenas. Porque, assim, as coisas que eu via lá dentro eram absurdas. Eu cheguei ao ponto de passar por umas 5 igrejas para verificar se eu estava vendo coisa ou se realmente era o mesmo comportamento, ele se repetia. O mesmo comportamento se repetia. Então, eu cheguei a um ponto que eu falei assim: a resposta não está em igreja, não está em terreiro, não está em lugar nenhum. A resposta está dentro de mim. Aí o que eu fiz? Eu fui me autoanalisar. Eu fui ver
o anjinho que eu era e o diabinho que eu era. Aí, quando eu me entendi o que eu era de bom e o que eu era de ruim, o que eu gostava e o que eu não gostava, foi que eu comecei a me nortear. E a pior fase da minha vida, onde eu estive mais fraca, foi quando eu estive dentro de igreja, dentro de religião. Hoje eu não frequento nada e eu estou em paz comigo mesma. Eu sei aquilo que eu quero e o que eu não quero. Eu já sofri de depressão, crise de ansiedade, e não foi fácil, mas eu busquei tratamento médico. Eu não me enfiei dentro de religião, não. Não, porque religião não cura nada e nem ninguém. Muitas das vezes ela só piora. Só piora. Agora, quando eu me tratei, que eu melhorei, que eu voltei a ser a pessoa que eu era, que eu saí daquele buraco, daquele fundo de poço, eu entendi que não existe salvação nenhuma senão dentro de você mesma. É você estudando aqui e aqui. É assim que se salva. Porque quando aqui não bate com aqui, você dá uma despirocada. E se aqui concorda com aqui no negativo, acontece o que aconteceu com ele. Se aqui concorda no positivo, você segue a sua vida em paz. É isso que acontece.